Valdir Vieira de Lima, sou conhecido na cultura popular como Mestre Valdir. Já estou ativo na brincadeira, no folguedo reizado, desde o ano de 2000, efetivamente dentro da brincadeira, como mestre desde o ano de 2008. Iniciei a minha brincadeira um pouco tarde, até mesmo por questão de autoridades, né, dos meus pais, que não deixaram eu começar quando era mais novo, aos 7 anos de idade, quando o meu primo, que é mestre de reizado, o mestre Damião Cabeludo, pediu a meus pais para que eu brincasse. Então eles não deixaram. E já passei a brincar quando eu fiquei maior de idade, no ano de 2000. O primeiro grupo que eu brinquei, que eu fiz parte, foi o reizado discípulo de Mestre Pedro, onde eu cheguei a brincar 8 anos no discípulo. De lá, passei pelas patentes de embaixador, contra-guia, depois assumi a patente de contramestre e saindo de lá para ocupar a patente de mestre no reizado São Miguel. Foi o primeiro reizado que eu respondi como mestre. Atualmente eu tenho o reizado Arcanjo Gabriel, que no dia 2 de fevereiro, ontem, a gente completou 5 anos de ativa. E quando eu passei sempre a responder como mestre, eu tive uma obrigação comigo mesmo. Eu tive a obrigação de me policiar para que eu pudesse sempre estar levando à frente o respeito às raízes culturais. Então eu me comprometi em respeitar os mestres, os brincantes, a história e a própria cultura popular. Na realidade, você não se forma mestre. São as pessoas que lhe formam mestre. Porque mestre, eu posso muito bem abrir a boca para dizer, eu sou o mestre de reizado, né? De repente eu posso encontrar um outro mestre, que ele tem um conhecimento bem mais abrangente do que eu, e se eu não tiver conhecimento, e se eu não tiver, acima de tudo, respeito para abrir a boca e me denominar mestre, eu vou levar uma surra. Não é surra de peia, não. É surra de conhecimento. Então, assim, você praticamente não se torna mestre. Você não se intitula mestre. Eu nunca me intitulei mestre. Até mesmo porque as pessoas falam comigo, aí mestre, eu posso lhe chamar de mestre? Eu digo, você pode me chamar da maneira que você achar melhor. Eu me sinto realizado por ser brincante, por ser amante da cultura popular, por ser amante do conhecimento. Eu me sinto realizado por isso. Eu vou usar uma palavrinha que o mestre Luiz, do Reizado São Luís, ele sempre diz. Eu recebo o apelido de mestre. Hoje em dia eu recebo o apelido de mestre. E já tive no meio de mestres e mestres de nomes e renomes dentro da cultura popular, dentro da nossa região do Cariri. E também fui chamado por eles como mestre e recebi o mesmo respeito que eles, sendo mestre de nome e renome. Então eu me sinto realizado porque eu sei que eu estou fazendo um trabalho que não está ao contrário da visão dos mestres velhos, dos mestres, dos tentores, dos conhecedores da raiz cultural, que é o folguedo reizado, que é o folguedo guerreiro. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança de um reizado que
Reisado é bom, reisado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reisado. O nosso brinquedo, assim, não só o reisado e o guerreiro que nós temos em nossa sede, mas também temos outros grupos aqui no bairro também. A gente consegue fazer com que as pessoas desapareçam um pouco. Às vezes, quando a gente está ensaiando, as pessoas vêm assistir, a gente interage, a gente brinca, a gente consegue ver no rosto das pessoas um sorriso, consegue arrancar um sorriso das pessoas. E além do mais, além da gente ver o semblante das pessoas com um certo carinho, uma certa euforia de estar vendo o brinquedo acontecer, a gente também tem uma participação dentro da casa das pessoas do nosso grupo, dos brincantes do nosso grupo. Muitas das vezes está acontecendo algum problema nas casas, seja ele lá qual for, que quando eu, como mestre, os maiores do meu grupo, contramestre, o rei, sabe, chega pra gente, a gente vai, a gente procura ajudar, a gente procura contribuir com a educação de nossos brincantes. Então, para a nossa comunidade, a gente vai conseguindo, primeiro de início, resgatar a alegria das pessoas. Isso a gente consegue, devagarzinho, mas a gente consegue. E eu ainda tenho uma pretensão de futuramente trazer muito mais para o bairro, para o Jardim Gonzaga, com o nosso trabalho, com a nossa sede, conseguir trazer assistência para as pessoas, porque a gente é desassistido de educação, de saúde. A gente mesmo temos que nos virar como podemos, de noite, de madrugada, às vezes o pessoal se sente mal. Se não for o serviço de atendimento do SAMU vir para ajudar, termina morrendo em casa, porque a gente não tem nenhuma assistência, não tem médico na nossa área, não tem posto de saúde na nossa área, não tem assistência social na nossa área. E esse cara aí, esse mestre Valdir aí, isso é tudo na minha vida, o mestre Valdir. Foi quando ele era para brincar mais eu, a mãe dele não deixou, que ele era muito criança, mas eu falava sempre para ela, digo, não, terminar o risado eu venho deixar ele. Aí de fato, daí ele, quando ficou do maior, aí foi brincar com outros, né? Aí não foi brincar mais eu, morou, porque o risado perto da casa dele, eu morava distante, aí não foi. Aí hoje, graças a Deus, ele é um bom mestre. Ele chegou na minha casa e disse, também eu quero fazer um risado igual o seu. Eu disse, você faz, é você ter moral e respeitar os brincadores. Aí ele, graças a Deus, ele começou, fez o risado dele é muito respeitado, e eu respeito muito ele. Eu tenho ele como filho, como irmão, que ele é primo meu. E está aí, graças a Deus. Me ajuda muito também. Eu já estou aprendendo alguma coisa com ele. Eu já estou aprendendo com ele muitas coisas, né? Eu comecei a ser apaixonado pela espada quando eu comecei a andar atrás dos reisados na rua.
Isso eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Eu ficava alucinado na rua quando via o meu primo brincando espada com os mestres mais velhos, o finado Zequinha, que é o pai do mestre Cicinho Zequinha, um dos grandes mestres, também referência em brincadeiras de espada, em jogos de espada em Juazeiro. E eu ficava louco quando via os mestres pulando, os mestres rasgando espada no chão, cortando mesmo, por mais que fosse uma encenação, mas que você conseguia ver no semblante dos mestres uma ira, uma vontade, uma garra, uma coisa de louco, meio que inexplicável. E eu ficava viajando, ficava vendo tudo aquilo ali. Quando eu passei a brincar reizado no ano de 2000, no reizado discípulo de mestre Pedro, o meu mestre, o mestre Antônio, tinha um rapaz que ele já não vive mais entre a gente, é o Nuna. Ele foi quem me deu assim os primeiros toques da espada, do manuseio de espada, da espada mais tradicional mesmo, sem muitos enfeites, sem muitos detalhes. E ele pediu ao mestre Antônio uma espada em um dos ensaios que a gente estava. Aí o mestre Antônio deu a espada para ele, era mais ou menos nesse tamanho aqui, daqui para cá, uma espadinha pequenininha, com o copo, e essa parte aqui era um pouco pesada, que era de para-choque de Fusca, para-choque cromado, e a empunhadura, a parte de pegar, era de cano PVC. E a espada pequenininha, curtinha, o copo rodava na mão todinha aqui, toda esculhambada, a espada e tudo. E eu levei no tempo, eu trabalhava com fabricação de espingardas artesanal, e eu fui pedir a Nuna, eu digo, Nuna, eu posso ficar com essa espada em casa para me ajeitar? Aí ele foi e disse, pode, Valdir, você ajeita e você vem pra gente fazer um jogo. Eu disse, tá bom. Aí eu olhava pra ele e disse, mas tu vai jogar bom? Porque o bom que eu digo, ele só jogava espada tomando fubuia. Agora é fubuia mesmo, era cachaça braba. E eu acho que é assim, eu confiei mais em brincar espada com as pessoas bebendo do que com as pessoas boas, sã. E eu levei a espada, desmontei ela todinha, remendei com arame, o copo que estava rodando eu rebati, fiz tudo direitinho. Aí quando eu cheguei para brincar com ele, ele foi, trouxe a espada? Eu disse, trouxe, tá aqui. Eu disse, pronto, agora a gente vai brincar. E eu fiquei com a espada pequenininha e ele com a espada desse tamanho. Essa lâmina aqui é uma lâmina completa. Dá praticamente 4 palmos em uma chave. Aí eu fui e disse pra ele, rapaz, não vou brincar não, porque essa espada tu nem cortou. Ele disse, não, o tamanho da espada não importa não, importa quem tá com ela empunhada. Eu disse, tá bom. Aí é uma pessoa que eu passei a ter um enorme respeito e consideração por ele. Hoje em dia ele já não vive mais no meio da gente, mas eu digo que foi o meu mestre de espada. Porque através dele, pela primeira vez eu empunhei uma espada e ele me ensinou um pouquinho do que eu faço hoje. E eu passei a tomar prazer pela fabricação de espadas. Antes a gente só fazia espadas nesse modelo. A lâmina reta. E a gente só fazia espadas com lâmina estreita, como no caso dessa daqui. E uma um pouquinho mais larga do que essa, que ela dá mais ou menos essa largura. A gente só fazia espadas com ela. Com o tempo foi ficando escasso esse tipo de lâmina e difícil
da gente encontrar. Então, em um determinado dia eu comecei a trabalhar a lâmina larga. Que eu pego uma lâmina, que ela é essa largura aqui. E eu trabalho ela para ela ficar assim. Então assim, aos poucos você vai trabalhando e vai criando sua marca. Uma espada minha, em qualquer lugar que eu chegar, eu sei, eu conheço. No nosso reizado, a gente tem crianças e adolescentes, eu sempre trabalhei nessa linha de crianças e adolescentes. Aí nós temos crianças daqui do próprio Jardim Gonzaga, boa parte do reizado é daqui. Como eu também tenho crianças do bairro João Cabral, que foi onde praticamente não, eu comecei toda a história dentro do reizado, né? Eu tenho crianças daqui e tenho crianças de lá. Sempre na faixa etária de 2 anos acima, aí eles é quem mede até onde é que eles querem brincar. Não tem idade determinada não. A gente tem para começar, com 2 anos a criança já está andando e tudo. Meu príncipe mesmo, ele com 2 anos de idade já estava no meio do reizado. O fralda ainda já estava no meio do reizado, para lá, para cá. Depois daí começou andando e hoje está brincando. E quem mede até onde é que ele quer ficar é ele. Pode chegar um velho, mestre, hoje eu quero brincar. Não, vai brincar. Não tem isso não. E como isso se trata de um registro do nosso reizado, eu também não podia deixar de faltar a presença dele aqui com a gente. Hoje, arranho zabumba, faço algumas coisas de zabumba, mas o pivô foi ele. Eu apenas tive a força de vontade e a coragem de aprender. Mas o mestre, o professor, quem me ensinou a fazer o que eu faço de zabumba, foi ele. Então eu jamais podia deixar de registrar junto ao nosso grupo, junto ao Arcanjo Gabriel, a presença de Cícero Zabumbeiro, não é assim? Meu tocador, ele toca som